Bom dia a todos, desculpa aí, teve alguns ruídos ao fundo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para todos os colegas presentes. É um prazer tê-los conosco no segundo seminário virtual do Núcleo Lusófono da Parceria para a Transparência no Acordo de Paris. Hoje vamos tematizar a melhoria da produção e gestão de dados para os inventários de emissões de gases de efeito estufa. Nós e todos os parceiros gostaríamos de dar-lhes as boas-vindas. Meu nome é Isabela Santos, sou coordenadora do Núcleo Lusófono do Papa e juntamente com meu colega Tiago Mendes, também coordenador do Núcleo Lusófono, representando o Programa de Apoio Global GSP, do PNUD e do PNUMA, seremos moderadores desse seminário. O seminário terá duração de cerca de 80 minutos. Os microfones, como vocês viram agora, se encontram em modo mudo e ficaríamos agradecidos que todos os participantes chequem para que seus microfones continuem em modo mudo, para que não haja ruídos ao fundo das apresentações. Encorajo também aos senhores e senhoras participantes que, caso tenham dúvidas durante as apresentações, por favor, escrevam suas dúvidas no chat ao lado direito, abaixo, para que nós possamos, durante a apresentação, durante a sessão de perguntas e respostas, direcionar suas dúvidas aos colegas palestrantes. Peço também que direcione a pergunta a todos, para que todos os participantes possam ver. Eu vou apresentar agora a agenda. A agenda desse seminário é composta de uma rodada de introdução, a qual eu vou fazer porque ao todos foram quase 70 inscritos, uma introdução técnica, que será pelo colega Gonçalo Cavalheiro, e o relato das experiências e lições aprendidas sobre a gestão de coletas de dados e sua sustentabilidade pelos países Portugal, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau. Ao final, vamos ter uma rodada de perguntas e um encerramento. Como eu disse, somos quase 70 inscritos e eu vou fazer um pouco a introdução e gostaria de dar as boas-vindas aos participantes e governos presentes de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, de Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Guiné Equatorial. Gostaria também de cumprimentar nossos palestrantes, o colega Gonçalo Cavalheiro, de Portugal, André Amaro, da Agência Portuguesa do Meio Ambiente, São Tomé e Príncipe, o engenheiro Maia Antônio, da Direção de Florestas e Biodiversidade, e de Guiné-Bissau, ilustríssimo doutor Viriato Kassama, ministro de Estado do Ambiente e Biodiversidade de Guiné-Bissau. Gostaria também de dar as boas-vindas aos nossos parceiros, né? O Ministério Federal de Saúde Pública, Segurança da Cadeia Alimentar e Meio Ambiente da Bélgica, o Programa de Apoio Global, o GSP, assim como todas as outras organizações, instituições internacionais e agências de cooperações. Sejam todos bem-vindos. Próxima página, Vitor. Próxima. Gostaria de, como já citei hoje, né, vamos tematizar a melhoria da produção e gestão de dados para os inventários de emissões de gases de efeito estufa. E agora vamos ter uma introdução técnica pelo colega Gonçalo Cavalheiro. Gonçalo é especialista em transparência e negociações, ele tem mais de 20 anos de profissão e foi parte também do governo português, trabalhando como negociador durante as COPs, né? Gonçalo, muito bom dia e seja bem-vindo. Bom dia, Isabela. Vou só partilhar o meu ecrã e espero que estejam a ver e desejar uns bons dias, boas tardes, boas noites a todos os participantes desta lusofonia espalhada pelo mundo inteiro. A minha apresentação, que é suposto dar um enquadramento técnico à nossa discussão, é uma apresentação, na verdade, bastante básica. Mas a verdade é que eu acredito que muitos de nós ainda precisamos de trabalhar nestas questões básicas e, portanto, vou insistir nelas, porque creio que qualquer casa deve ser construída pelos alicerces e, nesse sentido, é dos alicerces
do processo de aprimoramento ou do processo de melhoria na gestão e na recolha de dados que eu gostaria de existir. E, portanto, vou insistir na descrição de 5 elementos base que eu considero serem fundamentais e que têm que ser tidos em conta na discussão da melhoria dos dados, dos dados para o inventário, mas que, na verdade, se aplicam também, uma vez que são elementos basilares, à recolha dos outros dados que são também fundamentais no nosso report em matéria climática, tanto em termos de ação de mitigação para reduzir emissões, como em termos de ação de adaptação. Os 2 primeiros elementos que eu partilho convosco são de uma natureza mais institucional, portanto, uma abordagem sistémica e a questão do envolvimento, e os restantes, o diagnóstico, o planeamento e a definição de prioridades, de uma abordagem de uma natureza mais técnica. Portanto, aquilo que eu proponho é uma abordagem sistémica à recolha e à gestão de dados, a necessidade de garantir o envolvimento de todas as instituições e das pessoas relevantes, e aqui depois vamos ver também um pouquinho a interação entre a formalidade e a informalidade e as relações pessoais. E depois, em matéria mais técnica, a realização de um diagnóstico de necessidades e de barreiras, com base num conjunto de ferramentas padronizadas e que já estão disponíveis e que muitos de nós conhecemos bem. A elaboração de um plano de melhoria metodológica, no qual devemos certamente incluir a definição de prioridades. Mas antes de avançar com a descrição de cada um destes elementos, gostaria de pedir a cada um de vós que visite este site. É um exercício muito rápido. Portanto, visitarem o site www.menti.com e, por favor, insiram este código nesse site para responder à pergunta que está aqui. E com isto vamos ver o que é que, no conjunto dos países, se nós sabemos ou conhecemos o enquadramento legal para a recolha de dados que tenha sido definido e publicado no jornal oficial do nosso país. Portanto, eu peço-vos que visitem este site e que respondam a esta pergunta. Acho que já conseguimos ver as respostas. Já temos seis respostas. Neste momento está empatado. A pergunta é, no meu país, o enquadramento legal para a recolha de dados foi publicado no Jornal Oficial? Só temos 6 respostas ainda. Nós somos mais de 50 participantes, portanto, vamos esperar mais um bocadinho, dar tempo para visitar o site. Gonçalo, por favor, põe a senha novamente. Está no topo. A senha é 7417604. Temos 16 respostas. Vou só aguardar mais uns 10 segundinhos. Isto nós sabemos que as sondagens hoje em dia são um pouco de fiar, não é? Estamos neste momento todos agarrados aos sites noticiosos à procura de perceber o que é que as sondagens nos dizem, mas bem, vamos avançando e percebendo aqui duas coisas. Assumindo que isto retrata, ainda que só tenhamos tido ainda 20 respostas, a realidade dos nossos países, a maioria de nós, e portanto a maioria dos nossos países, não têm um enquadramento legal definido e publicado no Jornal Oficial. Alguns sim, e depois há aqui uma questão do não sei, que é também relevante em matéria de percebermos do envolvimento de cada um e de todos no exercício. Vou voltar a partilhar a minha apresentação.
para dar seguimento à mesma. E, portanto, o objetivo deste pequeno exercício foi perceber até que ponto é que os países já cumpriram este primeiro passo básico, que é definir e publicar em diário oficial aquilo que são os arranjos institucionais. E, portanto, focar a nossa atenção na necessidade de montar um sistema que é necessário e é condição sine qua non para a recolha de dados, e é composto, do meu ponto de vista, por 3 grandes elementos. Os arranjos institucionais, onde todas as entidades são identificadas e onde se define com clareza o papel e as responsabilidades de cada uma. Como em qualquer sistema, se uma parte falhar, não quer dizer que o sistema todo falhe, mas pelo menos o sistema irá ressentir-se. O segundo elemento fundamental desta abordagem sistémica é a formalização, através do enquadramento legal adequado dos ditos papéis e responsabilidades de cada um. Nós estamos aqui a tratar do cumprimento por parte dos Estados dos compromissos que foram assumidos a nível internacional. Ainda que na implementação deste sistema as relações pessoais e informais tenham um papel importante, é condição sine qua non que o sistema tenha este respaldo legal. Isto é particularmente importante para a entidade que tem a responsabilidade de recolher os dados e que, digamos assim, dá a cara nacional e internacionalmente para essa entidade que tenha a obrigação de recolher os dados e preparar e submeter os relatórios, mas é também fundamental para todas as entidades no que diz respeito a este terceiro elemento que eu gostaria de destacar, que é a capacidade técnica. A formalização do sistema permite que cada entidade faça uma análise das suas necessidades essas tecnológicas e humanas, e proporciona também um argumento de peso para a inclusão dessas necessidades no orçamento das instituições. E, portanto, este enquadramento legal acaba por ser fundamental tanto para a entidade com responsabilidade de recolha e preparação e submissão dos relatórios, mas também para todas as outras que têm a obrigação de compilar e fornecer os dados de base. Em matéria de envolvimento, eu creio que é fundamental. Partindo de uma base legal definida e publicada, o envolvimento é a chave. E, mais uma vez, proponho 3 elementos para caracterizar esta questão do envolvimento. E, em primeiro lugar, uma vez que estamos aqui a falar de relações institucionais, mas também pessoais, o primeiro ponto importante é claramente, e que já foi referido no ponto anterior, a definição clara das responsabilidades, papéis, daquilo que se espera de cada entidade e de cada pessoa, porque, no fundo, isto depois acaba por se traduzir em pessoas. Em segundo lugar, e aqui voltando um bocadinho à questão da formalização, tem a ver com a necessidade de complementar o enquadramento legal, que é necessariamente formal e genérico, com protocolos de colaboração de caráter mais técnico, e onde se podem contratualizar, por exemplo, e utilizando este termo, contratualizar se calhar de uma forma abusiva, objetivos de melhoria na produção dos dados. E define-se entre a entidade que tem que recolher e a entidade que tem que produzir aquilo que é possível fazer em termos da melhoria dos dados. E, finalmente, um terceiro elemento que, do meu ponto de vista, é talvez o segredo para uma colaboração institucional bem-sucedida. Este protocolo de colaboração tem que conseguir identificar os benefícios para ambas as partes. Quem tem o trabalho de recolher os dados para a elaboração do inventário tem que perceber de que forma é que esses dados e o próprio inventário elaborado com esses dados lhe poderão ser úteis. E, desse ponto de vista, por exemplo, dou um exemplo de um webinar que vai ser organizado pelo CGE, que é um grupo das Nações Unidas dedicado a esta questão das comunicações nacionais e do inventário, no próximo dia 12 de novembro, sobre as sinergias a nível nacional na recolha e reporte dos dados entre a clima e os restantes objetivos de desenvolvimento sustentável. E, portanto, essa é uma boa maneira de conseguirmos demonstrar o quão importante poderá ser este esforço que as outras entidades têm ao recolher dados que são importantes para o nosso inventário. Os últimos 3 elementos que eu falei há pouco
podem ser colocados num mesmo saco. Esta questão do diagnóstico, do planeamento e da definição de prioridades. Na medida em que estes três elementos podem ser cristalizados naquilo que eu chamarei de um plano de aprimoramento de dados ou um plano de melhoria de dados. Qualquer plano tem que começar com um diagnóstico de necessidades e de barreiras, e para fazer não é preciso inventar nada, as ferramentas estão disponíveis. Em primeiro lugar, utilizar os procedimentos de controlo e garantia de qualidade, que o IPCC define com grande detalhe, incluindo esta ferramenta de peer review, que eu sei que se vai fazendo de vez em quando a comunidade lusófona, em que os peritos de um país ajudam e revêem a informação que os países, que o outro país da comunidade lusófona está a fazer e está a preparar para submeter às Nações Unidas. Esta noção de peer review talvez das mais importantes nesta matéria, porque há uma troca de conhecimento e de experiência entre os diferentes países. E, obviamente, os procedimentos de verificação internacional, do expert review, da revisão técnica ou da análise técnica que temos já no enquadramento legal, no atual enquadramento da MRV, e que vamos ter também no futuro. Aí, digamos, eu costumo dizer já há muitos anos que em mais lado nenhum se tem uma consultoria internacional tão qualificada, ainda por cima gratuita, como através deste processo. E, portanto, é uma grande mais-valia ter todo este processo que resulta num relatório que nos diz há aqui oportunidades de construir capacidade e de melhorar a informação neste e naquele ponto. E, portanto, utilizar isso como base para a nossa melhoria. Portanto, depois deste diagnóstico, feito através destas ferramentas, a definição de prioridades é extremamente importante. Não há país nenhum que consiga resolver todos os problemas num só ano, nem em meia dúzia de anos. Por isso, é importante definir prioridades e, com isso, elaborar uma espécie de caderno de encargos para a colaboração de todos. Este plano servirá, como eu dizia há pouco, para a elaboração dos tais protocolos de colaboração que referi e onde se podem, então, contratualizar, digamos assim, os tais objetivos de melhoria. Finalmente, este plano, que podemos preparar e com uma visão de médio prazo, pelo menos, serve também como referência para o apoio internacional. Com este plano, os países têm uma ferramenta que podem utilizar para discutir com os seus parceiros, garantindo assim que a cooperação técnica é absolutamente country-driven, que é absolutamente definida por aquilo que são as necessidades do país e não por aquilo que são as oportunidades de apoio que o país, que a comunidade internacional tem para oferecer. Sem me alongar de todo, há aqui uma lista de dados ou de informação que pode ser relevante a incluir neste plano de aprimoramento de dados, no que diz respeito a cada dado que é preciso melhorar. O setor, a fonte, a especificação de qual é o dado, qual é a entidade responsável pela recolha dos dados, uma descrição do estado atual do dado, do problema, a descrição do ponto de qualidade a atingir no futuro, o prazo para essa melhoria ser alcançado, qual é que é a prioridade que atribuímos a este trabalho, a descrição das principais barreiras e necessidades e a descrição das necessidades de apoio internacional. Já estou em cima do meu tempo, mas gostaria de vos pedir novamente para visitarem o site e desta vez responder a duas perguntas com o código 9692461. Se puderem visitar novamente o site, e as perguntas que estamos a fazer neste momento é: no meu país, as necessidades de aprimoramento estão identificadas? E a segunda pergunta é: no meu país, existe um plano para aprimorar os dados? Portanto, voltar a visitar o site www.menti.com, introduzindo o código 9692461. E vamos... Saverio, you have to make me co-host. Espera
Será que eu não estou a achar? É aqui. Agora sim. Ok, no meu país as necessidades de aprimoramento estão identificadas. A grande maioria das respostas diz que sim, o que é muito interessante. Parcialmente também. Temos 16 respostas até agora. Talvez esperar mais um bocadinho para ver se temos a oportunidade de apresentar mais respostas. Muito bem. Aqui a questão do não sei, obviamente nem toda a gente está envolvida profundamente na questão da elaboração dos inventários, mas também muitas vezes temos aqui uma questão de comunicação. Mas bem, vamos avançando e temos aqui uma clara maioria de respostas a dizer que sim, as necessidades de aprimoramento estão identificadas no país. Agora, a outra questão é, no meu país existe um plano para aprimorar os dados e temos neste momento 3 respostas, sim, parcialmente, sim, parcialmente. Temos ainda só 9 respostas, mas está equilibrado, neste momento com uma vantagem para o sim, o que são ótimas notícias e, na verdade, temos então que trabalhar nesta questão de podermos partilhar mais experiências uns com os outros nesta área. Portanto, até agora nenhuma resposta de não, o que é muito encorajador e, portanto, dá-nos aqui uma boa perspectiva para a transição para, enfim, o Enhanced Transparency Framework do Acordo de Paris, que se baseia muito nesta questão da melhoria contínua. Muito bem. E, portanto, vamos terminar. Para terminar a minha apresentação, só a reforçar esta questão de há que começar pelas fundações e insistir nas fundações, mesmo que pareça que já estamos há muitos anos a trabalhar nas fundações e que nunca mais se passa das fundações, mas sem elas, em minha opinião, não conseguimos efetivamente melhorar os dados de uma forma sustentável e eficaz. Muito obrigado a todos pela atenção. Muito obrigado, Gonçalo. Muito obrigada pela sua fantástica apresentação. Eu acho que para todos nós foi de grande valor. Você falou das necessidades, para os países verem as necessidades, quais são as necessidades que eles têm e priorizar essas necessidades, né? Você falou também existe uma gama de possibilidades que os países podem utilizar como suporte técnicos, como o peer review, que o GSP utiliza e o Papa também e outras instituições, e não esquecer das fundações, né? Que é importantíssima a recolha de dados, a parte a institucionalização dos arranjos, né, que são muito importantes. E eu queria pedir também ao Vitor. Yeah, I'm trying to share my screen, but I have to be co-host. So, Saveri, can you do it for me, please? E agora, depois dessa fantástica apresentação, eu vou passar a palavra para o meu colega, Tiago Martins, que é o coordenador, né, do Núcleo Lusófono e parte do Programa de Apoio Global, o GSP, que é um dos nossos parceiros. Muito bom dia, Tiago, um prazer tê-los aqui conosco. Bom dia a todos e todas. Muito feliz de participar novamente do seminário virtual do Núcleo Lusófono. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Tiago Mendes, também na coordenação técnica do grupo junto com a Isabela, e queria novamente fazer um agradecimento a todos que estão participando e um agradecimento especial antes
de começarmos também, a Cabo Verde. E eu explico um pouquinho por quê. A data de hoje, né, 6 de novembro, era quando estaríamos fazendo o seminário presencial, né? Infelizmente, que seria na Ilha do Sal, em Cabo Verde. Infelizmente, devido à questão da pandemia, nós não conseguimos materializar presencialmente, então estamos nos encontrando na lusofonia virtual, né? Então, um agradecimento especial aí à Direção-Geral do Ambiente de Cabo Verde, que organizou tudo, mas infelizmente a gente não pôde fazer. Quem sabe o ano que vem a gente volta a se encontrar presencialmente na Ilha do Sal. Então, Direção-Geral do Ambiente, o diretor Alexandre e também ao Carlos Muniz, Dr. Carlos Muniz. Bom, voltando especificamente para a questão específica dos relatos de experiência, né, depois dessa incrível apresentação do Gonçalo, muito bom, Gonçalo, inclusive um comentário breve, né, a lusofonia apresentando ao mundo também a transparência na consulta pública, né? Aconteceu a contagem de votos aí para cada uma das perguntas imediatamente. Acho que isso é importante de frisar. Muito bom o exercício, Gonçalo. Obrigado. E aí, nesse momento, nós gostaríamos de fazer um convite a todos a conhecer experiências de sucesso que nós consideramos, que são realizadas por 3 dos países do núcleo lusófono, né? Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de convidar o André Amaro, da Agência Portuguesa do Ambiente, que tem uma ampla experiência na estruturação de recolha de dados, né, o coleta, gestão e melhoria de dados, e com isso também fazer o agradecimento em especial à APA, né, Agência Portuguesa do Ambiente, também nas pessoas da Joana e do Eduardo, que cederam gentilmente a possibilidade do André partilhar aqui conosco a experiência de Portugal. André, por favor, a palavra é sua e novamente, muito obrigado pela disponibilidade em participar. Okay. Bom dia a todos, boa tarde ou boa noite, dependendo de onde se encontrem. Eu vou começar então a partilha da minha apresentação. Antes de mais, apresentar-me, sou André Amaro, trabalho na Agência Portuguesa do Ambiente e faço parte da equipa responsável pela elaboração do Inventário Nacional de Emissões e Remoções de Gases de Efeito de Estufa. Então, hoje vou tentar fazer o que eu espero ser uma curta apresentação relativa à qualidade dos dados e, essencialmente, como é que uma estratégia de recolha estruturada pode definir a qualidade do inventário, neste caso o inventário português. A principal ideia, ou a ideia que eu queria que ficassem, que eu quero passar nesta apresentação é a seguinte, é que com dados com melhor qualidade e com mais detalhe, permitem que nós no inventário utilizemos métodos de cálculos mais precisos e também métodos de cálculos mais ajustados à nossa realidade, à realidade portuguesa. E nós acreditamos que com esses métodos conseguimos produzir melhores estimativas. E isto funciona tudo em sequência. Melhores estimativas mais sólidas, fornecem uma análise de melhor qualidade. E nós sabemos que quando a nossa análise tem mais qualidade, é mais fácil tomar decisões. E aqui acho que a ideia importante é que decisões mais fáceis ou decisões mais bem tomadas permitem obter melhores resultados ou alcançar os objetivos propostos. E outra ideia também que eu gostava de passar era que o inventário, apesar de ter esta máquina toda de reporte, não deve ser só visto como uma ferramenta para cumprir compromissos, sejam eles comunitários ou internacional. O inventário de emissões pode e deve desempenhar um papel importante deve desempenhar um papel importante no apoio à tomada de decisão.
nomeadamente no estabelecimento de objetivos, definição de prioridades e no desenho de políticas e medidas climáticas. Assim, chega ao momento de eu apresentar um bocadinho a experiência portuguesa na recolha de dados e para isso vou começar um bocado a apresentar o estado de maturação do nosso inventário e para isso vou apresentar alguns dos números que definem melhor o inventário português. Então, nós atualmente o inventário faz 3 submissões anuais, à UNFCCC, à UNES e à União Europeia. Para além destas 3 submissões anuais, que consistem em tabelas de reporte e também os relatórios metodológicos que acompanham essas tabelas, fazemos ainda de 2 em 2 anos e de 4 em 4 anos a distribuição destas emissões no território, porque percebemos que esta informação distribuída no território traz ainda mais riqueza à informação e, por consequente, às tomadas de decisão. Dizer que o nosso inventário nacional não faz apenas gases de efeito de estufa, faz também a estimativa de outros poluentes atmosféricos e que trabalhamos em regra com uma série temporal, neste caso a aproximar-se dos 30 anos. Nós nunca conseguimos ter os dados, ou seja, neste momento em 2020 estamos a começar a preparar a submissão de 2019, que tem a ver com a disponibilidade dos dados, que é algo importante, que os dados só ficam disponíveis ao fim de 2 anos, 1 ano, 2 anos. E estes números todos podem parecer assustadores, não é? Mas quando se trata de quase 30 poluentes multiplicados por quase 30 anos e categorias todas diferentes, acabam por gerar um número que parece assustador, mas é possível mesmo com equipas mais pequenas e a ideia é ir construindo. Não começámos nunca com 2.000 tabelas, nem começámos nunca com 1.300 páginas em 2 relatórios, começa-se aos poucos e vai-se construindo. Outro número interessante e que ajuda muito na melhoria da qualidade do inventário são as auditorias ou reviews anuais a que o inventário é submetido. Nestas auditorias são equipas de peritos que olham para os nossos reportes e pedem explicações, fazem-nos recomendações, correções, e grande parte da nossa melhoria e dos nossos planos metodológicos baseiam-se nestes reviews que acontecem anualmente. É uma parte muito importante para a melhoria da qualidade. Saindo então deste mundo todo que é o inventário e ainda no inventário, mas olhando em especial para a recolha de dados, queria agora olhar com mais atenção para a estratégia portuguesa utilizada para a recolha de dados para a produção do inventário nacional. Quando olhamos para a lista de fornecedores de dados do inventário utiliza, percebemos que a informação encontra-se muito dispersa. São vários os fornecedores de dados que nós temos ou que utilizamos no nosso inventário. E esta pode ser uma tarefa muito difícil, não é? Tantas fontes a recolher, tantos dados a pedir, e às vezes uma equipa pequena que tem de coordenar isto tudo, vê-se com algumas dificuldades em conseguir encontrar os dados, descobrir onde é que eles estão, ou pedi-los em tempo útil, ou no formato que nos convém. E então o facto da informação se encontrar dispersa por uma quantidade imensa de fontes torna importante definir uma estratégia para a recolha, e é isso que eu queria falar hoje, que é partilhar com vocês a nossa estratégia de recolha de dados. E começamos a recolha de dados por olhar, neste caso, para as categorias do inventário e tentar perceber quais é que são as principais categorias, ou seja, quais são as principais fontes de emissões do nosso inventário. Portanto, no caso português, nós temos muita atenção aos transportes rodoviários e temos tentado recolher muita informação para tentar melhorar cada vez mais a qualidade e ter rigor para esta categoria que é tão importante, que representa tanto. Por outro lado,
o foco na recolha de dados também pode ser dado àquelas categorias em que a incerteza é maior, em que não temos informação, ou seja, as nossas estimativas não nos garantem confiança, e aí existe a necessidade de procurar mais informação. O passo seguinte, não é? Ou seja, definindo que estas categorias são essenciais para procurar dados, ora porque têm muita incerteza, ora porque são muito importantes no total de emissões do nosso inventário, é passar à pergunta que eu costumo fazer sempre. Estes dados melhoram realmente a estimativa que nós temos do inventário? Ou seja, interessa saber se os dados que nós estamos a recolher realmente acrescentam, não é? Em que aumentam a qualidade das estimativas, porque se assim não for, estamos a perder tempo, não estamos a apontar para o sítio errado. Para além disso, a outra pergunta que logo a seguir a isto, logo a seguir à pergunta se estes dados melhoram, é se estes dados nos permitem utilizar a metodologia que nós pretendemos. Ou seja, isso também é muito importante. Nós temos não só de procurar dados que melhoram o inventário, mas como dados que nos permitem realmente aplicar a metodologia que nós conseguimos, tendo em conta os dados que temos, tendo em conta as especificidades até dos nossos países. Estes são assim os 3 primeiros pontos em que, quando nós vamos à procura dos dados, os dados existem e é aqueles que nós queremos. Depois, pelo outro lado, o lado mais, se calhar um bocadinho mais técnico, mas que também é ele muito importante, porque torna o processo muito mais agilizado, é pensar na estrutura. Não é? Quando nós recebemos os dados, eles podem vir em formatos N diferentes, desde o papel ao PDF, ao Excel, a uma base de dados que está ligada à nossa base de dados. Isto é muito importante, porque evita erros, evita processos lentos de recolha de dados e torna muito mais fácil até a atualização num momento futuro. E quando se fala em futuro, não é? É importante também, quando estamos a pedir um dado ou contratualizar ou ter uma conversa com um dos nossos fornecedores de dados, pensar e antecipar aquilo que vai ser um inventário no futuro, ou aquilo que vai ser uma categoria que começou agora a ser calculada e nós precisamos de mais informação no futuro. Por isso, é um bocado de ver um bocadinho mais à frente, ainda que a informação para já não tenha aquele impacto, mas nós podemos esperar no futuro que aquela categoria se desenvolva ou que uma nova metodologia seja adotada pelo inventário, e então essa parte de antecipar é também ela muito importante. E depois, algo que ajuda muito, claro que os dados são sempre números, e aí serão, ou informação qualitativa, ou o que seja, mas é muito importante conseguirmos ter suporte por parte dos nossos fornecedores de dados, ou seja, a relação que nós conseguimos ter com os fornecedores de dados ajuda muito, ajuda a interpretar os dados que nós estamos a olhar, ajuda a definir timings, a tomar decisões, a própria correção dos dados ao trabalho no futuro. É muito importante ter suporte por parte dos fornecedores. E é assim que esta parte do suporte, e neste caso agora eu queria-vos falar do envolvimento, e neste caso este aqui são algumas notas que nós temos do envolvimento que nós fazemos com as entidades que participam no SNIER, que neste caso é o Sistema Nacional do nosso inventário português, e um dos principais setores em que nós necessitamos de envolvimento destas entidades, por exemplo, é na partilha de dados. Ou seja, trabalhar em conjunto com os fornecedores de dados permite-nos adaptar a informação que eles produzem às nossas necessidades. Nós fazemos isso, por exemplo, com os transportes rodoviários, falamos diretamente com o Instituto de Mobilidade e Transportes e pedimos que eles nos enviem os dados com aquelas colunas, com aquela informação, e isso ajuda muito, porque muitas vezes estes fornecedores de dados produzem eles próprios informação para o seu próprio consumo, para o seu próprio reporte, e ter esta relação com fornecedores de dados é muito importante para adaptar isso às nossas necessidades. Outro passo muito importante é conseguir que estas entidades
participem também no nosso desenvolvimento metodológico, já nem tanto na parte dos dados em bruto, nos dados de atividade, mas entrarem na parte dos dados metodológicos, em fatores de emissão, e nós temos tido um trabalho espetacular com o Ministério da Agricultura e com universidades e até associações de agricultores para desenvolver fatores de emissão regionais e setoriais, neste caso mesmo para setores específicos da agricultura. Outro ponto importante é a qualidade da informação. A necessidade de informação detalhada e a manutenção de séries temporais consistentes é muito importante. E aqui posso dar o exemplo do trabalho que tem sido feito com a Direção-Geral de Energia e Geologia Portuguesa, são os responsáveis pela produção do balanço energético, e nós temos trabalhado muito, temos recebido mais informação do que aquela que eles publicam, temos conseguido que o detalhe seja adaptado às nossas necessidades metodológicas, temos conseguido até rever séries e garantir consistência nas séries temporais de dados. Outro momento muito importante do envolvimento destas entidades é também na garantia da qualidade do inventário. Pedir ajuda, ou pedir apoio, neste caso colaboração, dessas entidades para garantirem a qualidade do inventário. Por exemplo, todos os anos, os nossos relatórios que reportamos são enviados aos nossos pontos focais, às nossas entidades, para eles darem sugestões, para verificarem se a metodologia que nós estamos a utilizar é a mais adaptada, é a mais correta. E em todo momento isso é muito importante, trazer o envolvimento dessas entidades. E o meu tempo está a passar, mas eu vou tentar ser curto, e aqui é um pouco... queria dizer que a recolha de dados é um dos muito importantes procedimentos para a garantia de qualidade e melhoria contínua do inventário. Mas, em jeito de desafio, gostava de sugerir que outros temas, como os que estão aqui identificados neste slide, pudessem vir a ser temas futuros, em seminários futuros do Núcleo Lusófono, porque todos eles têm muito a contribuir para a qualidade dos nossos inventários. E existe muito por onde escolher, e tenho a certeza que os dividendos de nos reunirmos novamente para discutir formas de melhorar os nossos inventários serão bastante proveitosos. Eu tenho aqui só umas considerações finais, mas eu acho que basta só deixar a última, que o estabelecimento de parcerias, colaborações com outras entidades, sejam elas universidades, associações, outros ministérios, eu digo poderá, mas até reforço mais, são mesmo uma importante via para colmatar as limitações que são identificadas no inventário, na recolha de dados, em qualquer processo. Ok, muito obrigado. Muito obrigado, André, pela apresentação. Sem dúvida nenhuma, bastante rica a experiência da Agência Portuguesa do Ambiente nesse longo percurso. São mais de 20 anos, né, produzindo os inventários e passando pelos processos de revisão internacional. Sem dúvida nenhuma, é um muito importante que Portugal está fazendo. Eu peço novamente a todos que estão... Tiago, você pode fazer... embaixo tem um ecrã, modo silencioso para todo mundo. Cai para mim... Peraí, só um instantinho. Ah, sim. Perfeito. Então, queria, antes de também passar a palavra, André, nós temos algumas perguntas no chat. Eu vou pedir para que os colegas que fizeram as perguntas e o próprio André também aguardem um pouquinho, que a gente já está um pouquinho avançado no horário, porque nós vamos ter uma sessão de perguntas e respostas com os palestrantes. Então, peço para todos aqueles que tenham interesse de realizar perguntas, que coloquem no chat. Nós estamos tratando as perguntas para apresentar em blocos. E assim que tivermos a apresentação dos demais palestrantes,
vamos tratar de partilhar também as perguntas que foram enviadas pelo chat. Bom, então, sem demora, vou passar a palavra para o Meyer Antônio, né, de São Tomé e Príncipe, participante também do Comitê de Mudanças Climáticas de São Tomé e Príncipe, para partilhar um pouco da experiência desse comitê, que ele é interinstitucional, interministerial, com todos aqui. Meyer, por favor, a palavra é sua. Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu, como já foi apresentado, chamo-me Meyer Antônio, sou da Direção das Florestas e da Biodiversidade de São Tomé e Príncipe, que pertence ao Ministério da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural, e sou membro do Comitê Nacional de Mudanças Climáticas. Aqui eu vou falar um pouco sobre o comitê e como é que o comitê tem relacionado com as questões de mudanças climáticas. Seguinte. Bom, seguinte diapositiva. Bom, o comitê, como o nome próprio diz, é o Comitê Nacional de Mudanças Climáticas e foi criado em 2012 através de um decreto governamental 13/2012, como vem aqui na imagem, e esse comitê visa... Desculpa. Posso continuar? Por favor, continue. Sim. E esse comitê visa, tem como objetivo concertar, gerir, formar e sensibilizar os diversos agentes santomenses e não só, na matéria relacionada com as mudanças climáticas, incluindo as políticas e medidas que promovam o resultado de redução das emissões dos gases com efeito de estufa, bem como medidas que reduzam a vulnerabilidade da economia e suas populações. Ou seja, como país, sendo um país-ilha, devemos sempre buscar forma de diminuir a vulnerabilidade e adaptar-nos aos efeitos adversos das mudanças climáticas. Então, mais ou menos, o comitê tem esse objetivo, congregar uma série de atores que possam influenciar junto às instituições e outras instituições para as questões relacionadas com mudanças climáticas. Seguinte. E essa competência, esse comitê visa intervir em todos os domínios relativos às mudanças climáticas e, se houver outros instrumentos jurídicos adicionais no quadro de Convenção de Mudanças Climáticas, esse comitê pode divulgar e sensibilizar o público para esses novos instrumentos adicionais, jurídicos adicionais, e também fazer uma divulgação, influenciar na tomada de decisões relacionadas com as mudanças climáticas. Esse comitê tem cerca de 30 membros. Por que cerca? Porque há membros que são efetivos e há membros que são convidados de acordo às necessidades, de acordo à temática que vai se analisar nas reuniões do comitê. Há um representante do Presidente da República, que preside o Comitê Nacional de Mudanças Climáticas. Há um representante do Gabinete do Primeiro-Ministro. Depois, há 10 representantes de diversos ministérios, conforme as denominações do ministério, que vão variando, por isso não pus aqui o nome dos ministérios, porque variam sempre de acordo ao governo. Há um representante da Ilha do Príncipe, que agora é uma região autônoma. Há representante também das convenções do Rio, a Convenção da Desertificação, Mudanças Climáticas e da Biodiversidade. E também tem representantes do poder local, das ONGs e poder local de ONGs, universidades, centros de pesquisas e autarquias locais. O seguinte. E esse comitê funciona da seguinte forma: há uma Assembleia Geral, que é onde todos os membros participam, e há um secretariado que é permanente, que é feito pela Direção Geral do Ambiente, com apoio do Instituto Nacional de Meteorologia. E, à medida que você subir uma ou outra temática, pode-se formar comitês especializados. Então, esses comitês especializados não são definidos de acordo com a temática que forem abordadas no comitê, na reunião do comitê. Então, esses comitês são formados com técnicos que possam dar mais respostas aos membros do comitê. Imaginemos ser uma questão relacionada com agricultura ou com floresta, pode-se chamar técnicos para formar um comitê especializado para dar mais input ao comitê para que possa tomar melhor decisão. Seguinte. Bom, agora a pergunta pode ser: como seria essa relação do Comitê Nacional de Mudanças Climáticas com as questões dos relatórios anuais, o bienal, ou comunicações nacionais? Como o comitê funciona nisso, com a questão do MRV, que é monitorização, reporte e verificação?
Bom, nesse momento, no país, não tem ainda, pelo menos até o que eu tenho conhecimento, não tem nenhum arranjo institucional legal oficial definido para implementar as MRV e apoio ao processo de elaboração das comunicações nacionais ou também dos relatórios bianual. De forma regular, isso não existe nada institucionalizado. Mas existe o Ministério que tutela o Ambiente, que lidera esse processo. Lidera através de quê? Através do Instituto Nacional de Meteorologia e através também da Direção Geral do Ambiente. Os dois juntos aqui, através do Ministério, que lideram todo o processo de relação com mudanças climáticas. E há um arranjo institucional, que não está, como disse, não está legal, mas funciona assim. E sempre que há uma comunicação nacional, sempre que há um relatório bianual, forma-se um projeto, que cria-se uma unidade de gestão desse projeto, que coordena toda a atividade até a submissão do relatório. E o Comitê Nacional de Mudanças Climáticas apoia diretamente essa entidade coordenadora. Por exemplo, se está a fazer uma contação, passa-se pelo comitê para dar a sua opinião sobre isso. O seguinte, em termos geral, essa é a estrutura que nós temos nesse momento. Como eu bem disse, essa é uma proposta de estrutura que foi já aprovada pelo Comitê Nacional de Mudanças Climáticas, mas que até hoje, pelo que eu sei, ainda não está publicado oficialmente no Diário da República. Mas essa estrutura que foi proposta e que estamos a funcionar com essa estrutura. Tem o Ministério Tutelar do Ambiente, que tutela tudo, que faz a interligação com a Convenção e com outras agências de implementação. Depois, quando é para a realização do relatório bianual ou da comunicação nacional, há uma unidade de gestão do projeto que relaciona diretamente com o Comitê Nacional de Mudanças Climáticas e as informações que são geradas são armazenadas dentro, através dessa coordenação. E tem depois os grupos temáticos. Há grupo temático para inventário, grupo temático para projeto de adaptação à vulnerabilidade, para mitigação e para questões de controle de qualidade. Ainda não temos um grupo temático pronto, mas sempre recruta-se especialistas internacionais ou estrangeiros para ajudar nesse aspecto que nós ainda não temos a questão de controle de qualidade bem definida. Depois a sensibilização é feita também pelo comitê e pelas outras entidades, nomeadamente a Direção Geral do Ambiente e a Direção Instituto Nacional de Meteorologia, que fazem essa parte de sensibilização. E há muitas entidades envolvidas que também entram dentro do subgrupo, dependendo das temáticas, se são projetos, se são inventários nacionais ou não. Então, há outras entidades que também são envolvidas. Como eu disse em cima, são mais de 30 entidades que vão a relação depende da temática do grupo temático que está a se fazer, do trabalho que se vai realizar. Então, o comitê funciona como se fosse um elo de ligação multissetorial entre essas várias instituições para fazer essa ligação. E como é presidido por um representante da Presidência da República, esse comitê tem um pouco mais de peso, as suas ações são ouvidas, são tidas em conta. E nesse momento temos uma presidente muito dinâmica que também tem feito essa coordenação da atividade. E também, já agora aproveitando, estamos a discutir com o Fundo Verde, com o papel do comitê, por exemplo, na questão do Fundo Verde, que também é importante. Mas relacionado mais com a questão de monitorização, reporte, verificação de mudança climática, essa é a estrutura que nós temos, e o comitê, embora não está como órgão central, é um órgão que apoia toda a unidade de gestão, toda a coordenação das ações de mudança climática. Seguinte. Em traço geral, é isso que faz o comitê. Quando há um relatório nacional, o comitê trabalha juntamente com a unidade de gestão do projeto do relatório para aprovação dos TDR e a aprovação dos concursos de consultoria. Imaginemos fez um relatório para contratar alguém para trabalhar com o grupo temático de inventário de gás com efeito de estufa. Esse TDR passa pelo comitê que valida, que vê se está de acordo com as expectativas legais ou aquilo que nós queremos, e posteriormente é lançado o concurso, tanto para a comunicação nacional, quanto para inventários bianual, como também para inventário de gás com efeito de estufa. Depois de terminado o trabalho de inventário ou as comunicações, os relatórios,
passa também pelo comitê, como se fosse para uma prévia validação antes da validação pelo governo, antes da submissão. Enquanto não se passar pelo comitê, esse relatório não é enviado para a convenção. Então, tem funcionado nessa forma, e pode ser que alguns, quando vêm ao comitê, vemos que os dados não estão dizendo que dados não estão disponíveis. Por exemplo, o grupo temático, imaginemos, de energia, não conseguiu dados porque as instituições que devem fornecer dados não fornecem dados. Então, o comitê pode exercer a influência para que esses dados possam ser adquiridos, ser liberados mais facilmente. E depois também o comitê faz seguimento de alguns projetos relacionados com mudanças climáticas. Aqui temos o caso do projeto AMCC, que é o projeto de redução da vulnerabilidade climática em São Tomé e Príncipe, em que o comitê participou ativamente nesse projeto e fez seguimento desse projeto. Nesse momento, há um projeto para as zonas costeiras no âmbito do ACA, e o comitê funciona como elemento de, podemos dizer, a parte de seguimento e avaliação do projeto. Então, faz todo o segmento desse projeto, o plano de atividade é aprovado pelo comitê antes de ser submetido também. Ou seja, o comitê funciona como se fosse um filtro de muitas ações que passam dentro dos projetos e tenta coordenar as questões relacionadas com os inventários, os relatórios, para que haja mais coerência, também para que o relatório seja com melhor qualidade. Embora não se faça controle de qualidade, mas faça como se eu posso dizer, uma prévia avaliação de qualidade antes de chamar o perito em controle de qualidade. Seguinte, é mais ou menos o que eu tenho para apresentar. Muito obrigado. Muito obrigado, pela belíssima apresentação também. É um arranjo institucional bastante interessante, que também é partilhado não só com os organismos governamentais, e tem um papel fundamental também na ampliação da difusão e educação do tema em São Tomé e Príncipe. Aproveito para agradecer também a todos São Tomé e Príncipe. Sei que vários, inclusive do Comitê Nacional, estão presentes, né? Então gostaria de saudá-los. E também identifiquei aqui que temos várias autoridades presentes participando do evento, né? São muitas, eu não vou ter condição de saudar individualmente todos, então eu vou saudar o nosso secretário de Estado de Angola, o Giza Martins, que está presente. Então, em nome de todos, vou saudar o Giza pela participação no nosso seminário. Como estamos no adiantado da hora, eu gostaria de passar para a apresentação de Guiné-Bissau. Tivemos um pequeníssimo problema de conexão com o senhor ministro Viriato Kassama, ministro de Ambiente e Biodiversidade, mas estamos com o diretor-geral, Lourenço Vaz, que vai fazer a apresentação em nome de São Tomé e Príncipe. Eu queria fazer um reconhecimento especial à Guiné-Bissau, que agora em setembro apresentou o primeiro relatório bienal de atualização, né? Fora do chamado eixo Lisboa-Brasília, é o nosso primeiro relatório bienal de atualização do núcleo lusófono, né? Então, queria realmente parabenizar Guiné-Bissau pelo esforço da apresentação em meio à pandemia, né? Sabemos que vários estão trabalhando, São Tomé, Cabo Verde, estão também com o relatório bienal bem adiantado, Moçambique também, e sabemos da dificuldade de apresentar os dados em meio ao processo da pandemia. Bom, então, queria passar a palavra ao doutor diretor-geral Lourenço Antônio Vaz, do Ministério do Ambiente e Biodiversidade. Doutor Lourenço, eu sei que a conexão de internet não está muito boa, mas espero que ocorra muito bem. A palavra é... Sim.
Acho que nós estamos com um probleminha de conexão no seu microfone, Lourenço. Por favor, você pode tirá-lo do mudo, por favor? Alô? Alô? Assim, agora escutamos bem, por favor. Sim, bom dia. Alô, sim, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Só queria pedir imensas desculpas por este atraso devido à conexão que está má. E também, antes de começar essa pequena apresentação, queria fazer uma pequena correção. Eu sou o chefe de gabinete do ministro e responsável pelo projeto do BUR, portanto, o primeiro relatório da atuação bienal. Para dizer que é com muito agrado que faço esta apresentação, que resulta de um trabalho que... Estão-me a ouvir? Alô? Alô? Estamos ouvindo, senhor Lourenço. Certo. Então, o primeiro trabalho que se fez de atualização do relatório sobre esses assuntos que têm a ver com a emissão do gás de efeito de estufa e, portanto, a Guiné-Bissau dirige esse processo em 2016, com a assinatura do primeiro acordo de cooperação com o Programa das Nações Unidas para o Ambiente e foi feito um trabalho de elaboração do projeto com a ajuda dos consultores nacionais que foram recrutados. Estamos a falar do ano 2016 e no ano seguinte, em março, concretamente 2017, deu-se início ao processo de elaboração de BUR, primeiramente com a designação da equipa do projeto, por mim dirigida, e com um assistente administrativo através dos despachos número 7 de 2017/2017. Houve um erro no nome. Portanto, este trabalho deu-se início em 2017 com a primeira sessão de formação destinado ao grupo de quadros de diferentes instituições que trabalharam, não é, na identificação das áreas, não é, para as quais, não é, era necessário apresentar o relatório. Faço referência a três documentos, a três áreas concretamente: a área da energia e a área do folo, concretamente da agricultura, florestas e uso do solo, que culminaram com a apresentação do inventário atualizado, e esse inventário estiveram na base, não é, da preparação do primeiro relatório anual. Primeiro relatório de atualização bianual, concretamente. Esse relatório foi apresentado na base de um processo participado, onde não só estiveram os próprios técnicos, os técnicos nacionais, mas também, não é, quadros de diferentes ONGs e outros serviços que operam na área das alterações climáticas. Seguindo, tanto do relatório esse que foi apresentado, chegamos a conclusões que gostaria de ser aqui a atenção dos presentes. O setor que mais polui na Guiné-Bissau continua a ser o da energia. Seguidamente, os transportes e, em terceiro lugar, todo o setor da agricultura, de florestas e uso do solo. Como uma das grandes, digamos,
iniciativas que tivemos e que culminou, de fato, com a apresentação deste relatório, podemos destacar o seguinte. Do ponto de vista institucional, esse relatório permitiu destacar as necessidades em reforçar o papel do Secretário de Estado do Ambiente, de então Secretário de Estado do Ambiente, na liderança do processo de limitação de inventários de gases com efeito de estufa. A criação de um grupo de trabalho permanente especializado em inventários. E terceiro, talvez seria melhor falarmos do estabelecimento de um período de 3 anos para a realização dos inventários. A seguir. Sobre o MRV, esse processo resultou da elaboração do MUR e foi possível chegarmos ao lançamento das bases para a monitoria da atividade dos setores de energia, agricultura, floresta e uso de solos, a realização de inventários periódicos e estabelecer um quadro institucional alargado de monitoria, verificação e reporte a nível nacional, processo que está agora a ser elaborado e tratado, não é, a nível do Ministério do Ambiente, com o apoio multissetorial dos setores. Portanto, são essas palavras que eu queria dizer, não é, a este núcleo. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Lourenço Vaz, pela apresentação. Eu vou deixar aqui no chat, inclusive, para que todos os participantes possam ter acesso, o link aonde vocês podem baixar o relatório de Guiné-Bissau, um relatório bastante conciso, mas focado, atendendo aos requisitos da Convenção das Nações Unidas para a Mudança do Clima, e, sem dúvida nenhuma, um esforço hercúleo, né, que Guiné-Bissau fez e conseguiu operacionalizar meio à pandemia, né? Então, o link para que vocês possam ter acesso ao documento pleno, ele é publicado necessariamente em inglês no site da convenção, está disponível no chat para que vocês possam conhecer um pouco mais do inventário nacional, também das ações de mitigação e dos arranjos institucionais de Guiné-Bissau. Novamente, muito obrigado pela disponibilidade e pela apresentação. Obrigado. Nós vamos ter ainda uma sessão de perguntas, mas antes eu queria passar para a nossa colega, a Isabela, para... Tiago, estás mutado. Tiago, não estamos te ouvindo. Não estamos te ouvindo, Tiago. Oi, Isabela, por favor. Eu queria passar a palavra para vocês, para você passar alguns informes aí dos próximos passos dos seminários virtuais. Por favor, Isabela. Obrigada, Tiago. Vitor, você consegue... vocês estão vendo a página? Sim, estamos sim. Ok, desculpa. O Núcleo Lusófono, como a gente já é o segundo seminário virtual que estamos fazendo, e aí a nossa ideia, como o Tiago já citou, infelizmente não podemos fazer por razões do Covid, não podemos fazer a reunião em Cabo Verde. E por essa razão, vamos continuar a fazer alguns seminários virtuais até que essa pandemia nos deixe encontrarmos pessoalmente. Então, no próximo ano, estamos organizando 2 seminários, em janeiro, no finais de janeiro, provavelmente no dia 28 de janeiro, com o tema uso de imagens de satélites, que será uma apresentação do Brasil e de Portugal. Esses países participam de programas que disponibilizam imagens de satélite para países, e eles vão apresentar esses respectivos programas, e, segundamente, vamos ter também
em fevereiro, no final de fevereiro, vamos ter, provavelmente dia 25 de fevereiro, também um seminário virtual, com o mesmo formato que esse aqui, de emissões fugitivas de GI na produção de combustíveis. Esses dois temas foram temas que, tanto eu quanto o Thiago, identificamos que muitos dos países tinham necessidade. E a próxima página, Vitor. Eu queria pedir novamente, eu sei que tem alguns pontos focais do Secretariado do Clima aqui. Eu queria, na verdade, pedir novamente aos países, já tivemos 4 países que nomearam pontos focais para o núcleo lusófono. A gente pede que os países do núcleo lusófono nomeiem 2 pessoas, para que essas pessoas fiquem a parte das nossas atividades. E, no caso, vamos fazer, nesse 9 de dezembro, somente para os pontos focais do núcleo lusófono, uma pequena reunião para trocarmos experiências sobre os avanços do BioAr, né, e também sobre as comunicações nacionais. E eu queria fazer aqui um apelo aos pontos focais do Secretariado do Clima, que, por favor, nomeiem o mais rápido possível essas 2 pessoas, que elas terão, essa nomeação é para 2 anos, e como é esperado que elas participem das atividades, né, do seu país relacionado com o núcleo lusófono, e os critérios para essa seleção, primeiro são uma pessoa mais política, com um representante de ministério, que normalmente é o ponto focal do tema transparência e clima, e a segunda pessoa seria um representante, né, que é mais nível técnico, porque é um representante da equipe nacional de inventário de gases de efeito estufas e do sistema de MRV. Então, hoje era o deadline para os países compartilhem comigo essas nomeações, e eu peço novamente, mesmo que o ponto focal do secretário do Clima não estiver aqui, que os senhores conversem com eles e falam que, por favor, precisamos dessas nomeações. E, Victor, a próxima... Eu não estou conseguindo ver a apresentação, mas a próxima página, por favor. Então, agora vamos entrar para a parte de perguntas. Isabela, se você quiser, eu tenho já algumas perguntas tratadas para a gente fazer o primeiro bloco. Tá certo. Pode começar, Thiago, por favor. Nós tivemos uma série de comentários, né? Então agradecemos aí a presença de todos que estão comentando, mas recebemos perguntas específicas basicamente para Guiné-Bissau, para São Tomé e Príncipe, para Portugal, e também uma pergunta para o nosso especialista, o Gonçalo Cavalheiro. Eu queria começar, então, com a pergunta que foi enviada pelo pesquisador da USP, o Sérgio Paca, que eu acho que a gente poderia direcioná-la para o especialista Gonçalo, né, que também tem uma segunda pergunta encaminhada pelo Juca Cunha, diretor da ACER, que tem a ver, que é basicamente quais são os gases inventariados e se eles são todos reportados espacialmente, e da mesma forma, consolidando a pergunta com a pergunta do Juca, Gonçalo, se você puder também trabalhar a questão da multidisciplinariedade, né? Há profissionais de diversas áreas que trabalham nessa parte da recolha, da coleta dos dados. Essa é as primeiras perguntas para o Gonçalo. Com relação à Guiné-Bissau, nós recebemos também do Juca Cunha, diretor da ACER, se em Guiné-Bissau as ONGs, Dr. Lourenço, se puder responder, se as ONGs, centros de investigação ou empresas também realizam inventários de gás de efeito estufa, né? É uma pergunta também para
para ser tratada para o Dr. Lourenço. E uma última pergunta desse primeiro bloco, para São Tomé e Príncipe, para o Meia. Por favor, Meia, a pergunta vem também do Juca Cunha, diretor do SER. Se em São Tomé e Príncipe também ONG, centros de investigação ou empresas realizam inventários de gás de efeito estufa. Então, esse é o primeiro bloco de perguntas. Tem uma pergunta também que veio também do Juca Cunha, especificamente para o André. André, a pergunta é se há profissionais somente da APA, da Agência Portuguesa do Ambiente, realizando o fornecimento de dados, né? Quem são a equipe de análise e a multidisciplinariedade do mesmo. Então, esses são os blocos. Eu queria, então, começar com o André. André, você poderia apresentar as respostas? Por favor, a palavra é sua. Olá. Então, eu acho que eu fiquei um pouco na dúvida. Acho que uma das questões também que estava a ser direcionada ao Gonçalo provavelmente seria para mim, nomeadamente aquela de reportar espacialmente as emissões. Eu acho que são ambas para ti, André, são ambas para ti. Eu também fiquei com essa ideia. Ok. Então, começando por este trabalho de espacialização que nós fizemos recentemente, em 2017 e 2019, e nós espacializamos 19 poluentes, a grande parte deles são poluentes atmosféricos, mas também espacializamos gases de efeito estufa, em particular o CO2, ou seja, o dióxido de carbono, o metano, o N2O, e também fazemos para gases fluorados. E isto, pronto, são os poluentes que são espacializados. Quanto à nossa lista de fornecedores de dados, não é? Eu acho que depois também, pelo que eu entendi, o engenheiro Juca acabou por ver mais à frente na minha apresentação, em que há uma lista de quais é que são os fornecedores, mas os fornecedores de dados, um dos principais, não é? É o nosso Instituto de Estatística Nacional, não é? E depois acabamos por ter muita informação setorial a ser recolhida, quer pelos os diferentes ministérios, ou então por outras instituições que trabalham sobre esses ministérios, não é? E também alguma consulta a organizações setoriais, nomeadamente, por exemplo, que foi referida a organização de associações de agricultores, peritos em agricultura. Acabamos por ter uma fonte. Os nossos fornecedores de dados são todos muito multidisciplinares. Havendo também alguma da informação que nós recolhemos é também recolhida em colegas nossos da APA, nomeadamente o reporte às instalações industriais que é feito à Agência Portuguesa do Ambiente. E vou tentar ler outra vez a pergunta, mas eu acho que... quem é que faz a análise? Ok, a recolha e a estratégia é definida pelos técnicos do inventário, mas a discussão e os acordos são feitos ponto focal a ponto focal, havendo uma estratégia conjunta que é discutida por todos os pontos focais. Eu penso que essas seriam as perguntas identificadas. Não sei se me falta alguma coisa. Não, acho que cobriu toda sim, André. Muito obrigado. Ótimo. Eu passo a palavra para o Gonçalo, para complementar. Realmente, a pergunta ela foi partilhada entre os dois, né? Gonçalo, por favor. Obrigado, Tiago. Não, com efeito, eu acho que depois a pergunta foi redirecionada para o André, porque ele tinha dado essa informação sobre a espacialização. De qualquer forma, sobre a questão da multidisciplinaridade das equipas, eu talvez acrescentasse à questão da multidisciplinaridade a questão da multissetorialidade. A vantagem e o grande desafio de trabalhar com alterações climáticas ou com mudanças climáticas prende-se com o facto de nós lidarmos com todos os setores da economia e, em particular, com os mais relevantes, desde a energia à agricultura, passando pelos resíduos,
E, portanto, acho que esse é o segredo e é fundamental na forma como definimos, implementamos, monitorizamos e reportamos políticas de alterações climáticas, medidas de redução de emissões, inventários de gases com efeito de estufa, medidas de adaptação, prende-se com a capacidade de nós termos entidades e peritos especialistas nos diversos setores. Depois, quem estiver no topo a compilar tem que ser um bocadinho especialista de tudo, porque tem que ter capacidade crítica de perguntar e de querer mais e de saber mais sobre cada um dos temas, de modo a não receber acriticamente a informação que recebe, na medida em que aquilo que depois compilar tem que ser coerente. E, portanto, a questão da multidisciplinaridade e da multissetorialidade é fundamental para garantir uma definição, uma monitorização e um report transparente e robusto da informação. Não me alongaria mais, Tiago. Perfeito. Muito obrigado, Gonçalo. Eu queria passar a palavra, então, para o Meia. Meia, por favor, a pergunta, retomando, vem sobre a existência de inventários de gás de efeito estufa de empresas, ONG, centros de pesquisa em São Tomé e Príncipe. Por favor, Meia. Bom, muito obrigado, eu sou Juca Cunha pela pergunta. Quanto a São Tomé e Príncipe, não existe nenhuma dessas instituições que realiza inventário de gases com efeito de estufa do país. O que sim é que as ONGs, as centros de investigações ou empresas têm dados que são necessários para a realização dos inventários. Por exemplo, as ONGs fazem muita investigação, normalmente no setor AFOLU, mais no setor FOLU, que é floresta e outro uso do solo, e centros de investigações têm alguns dados sobre agricultura e outros, as universidades também podem ter, e as empresas normalmente são no setor de indústrias e energia. Então, a condição dessas instituições são importantes na realização do inventário. Então, sempre que podemos, chamamos essas empresas, essas instituições para fornecer dados ou para participar nesses trabalhos. Muitas vezes participam nos ateliês de validação ou nos ateliês de recolha de dados. Quando faltam dados, então convidamos para esses ateliês que elas também possam participar no fornecimento de dados que nós precisamos. Perfeito. Obrigado. Muito obrigado, Meia. Passo agora ao Lourenço Vaz. Doutor Lourenço Vaz, como a pergunta é bastante similar, né, como é a participação, né, das ONGs, centros de pesquisa e setor privado em Guiné-Bissau, eles têm realizado os inventários de gás de efeito estufa? Por favor, doutor Lourenço. Doutor Lourenço, eu acho que você está em mudo. Acho que nós estamos com algum probleminha com o doutor Lourenço. Alô? Sim, por favor. Alô? Sim, nós lhe escutamos. Pode falar, por favor. Relativamente à questão que foi colocada, este processo está, dizemos assim, de estar numa fase inicial na Guiné-Bissau. O inventário de gases com efeito estufa, os que foram feitos, o primeiro e o segundo, e o tal que foi atualizado no Buro, a sua realização é o Ministério do Ambiente e Biodiversidade. Mas também há que dizer que todos os dados sobre o setor da FOLO e de energia são fornecidos através de uma colaboração entre o Ministério da Agricultura, nomeadamente o Instituto Nacional de Pesquisa Agrária, a Direção-Geral da Pecuária e a Direção-Geral das Florestas. Quanto ao setor de energia, aí nesse setor a distinção é que há a parte, digamos, institucional que é assegurada pela Direção-Geral de Energia, que nos concede todo o apoio, e
por uma única empresa de eletricidade e águas, né, na Guiné-Bissau, que é a EGB. Portanto, esse processo de fornecimento de dados, de fornecimento de dados para a elaboração do inventário, é feito no setor da energia através do apoio da empresa EGB. Porém, a Direção-Geral de Energia também concede um apoio relativamente ao setor, a esse setor, sobretudo a parte da utilização dos grupos geradores, né? Por exemplo, nas grandes unidades hoteleiras do país. Portanto, essa é a resposta que eu queria dar sobre o assunto, sobre o caso que foi colocado. Muito obrigado, doutor Lourenço, pelo esclarecimento, né, da pergunta. Isabela, você triou já as próximas perguntas? Faço daqui, como é que você prefere? Posso fazer, Tiago? Por favor. Tá certo. Obrigada, Tiago. O Marcelo Rocha, da Fábrica de Éticas, faz um comentário importante. Ele fala que um dos maiores desafios para os países agora no marco de transparência, para o ETF, vai ser os inventários a cada 2 anos. E ele fala que, além disso, em muitos casos, as informações geradas pelos inventários são fundamentais para os indicadores de acompanhamento na implementação e cumprimento das NDCs. Nesse sentido, ele gostaria de sugerir que no grupo lusófono, para falar da importância, né, e da oportunidade de utilizar o inventário juntamente com as NDCs. E claro, Marcelo, antes, para se ter ambições, né, porque é isso que a NDC ela pede, né, para ter ambições é necessário saber de onde as emissões vêm. Então, um inventário, a parte da transparência, é importantíssimo para que as pessoas construam suas ambições dentro de uma realidade, dentro de uma base que existe, que são dadas pelos inventários. Muito obrigada pela proposta. Eu vou conversar com o Tiago e com o Núcleo para fazermos algo dessa dimensão. E eu gostaria também, a Daniele Godiva, do Brasil, ela tem uma dúvida para o senhor André. O senhor André fala que as emissões foram especializadas, significa que os resultados totais estão disponibilizados subnacionalmente, regionalizados, ou se refere às emissões especializadas apenas para um setor específico, por exemplo, o AFOLU? E eu tenho uma pergunta também para o Gonçalo. O Gonçalo, para quem não sabe, o Gonçalo, na verdade, como eu já falei na apresentação dele, ele foi parte do governo de Portugal, fez parte da APA e começou todo o processo de transparência dentro de Portugal. E eu queria fazer uma pergunta, que é a importância do engajamento de diferentes atores dentro do inventário, e também a importância de começar, porque era uma coisa que eu e o Gonçalo, a gente muitas vezes conversávamos. Eu queria também perguntar, a terceira pergunta vai para o senhor Lourenço. Como é que a Guiné-Bissau, agora a Guiné-Bissau, ela submeteu agora o primeiro BioAR, né? Muito parabéns também da minha parte, ficamos muito felizes. E como é que os senhores estão se preparando para o AICA, né? E gostaríamos de perguntar ao senhor como é que os senhores estão preparando para essas análises que vão acontecer como próximo passo do BioAR. E ao senhor Maia, queria também fazer uma pergunta. Quais são, ao seu ver, as barreiras para que tem agora, né, o seu país, para o inventário? André, você quer começar? Posso começar. Respondendo então à questão deste exercício de espacialização, que também é feito pela equipa de inventários, nós espacializamos o total de emissões que é estimado para Portugal. Nós fazemos uma agregação setorial dessas emissões em 12 categorias,
produção de eletricidade, indústria, setor residencial, solventes, transportes, pecuária, agricultura e incêndios florestais. E estas emissões são depois, entre aspas, divididas. Nós fazemos duas distribuições diferentes, uma por concelho, por município, em que dividimos o território em 308 concelhos, e fazemos ainda outro exercício, que é feito com uma quadrícula que é definida de 1 em 1 grau, que divide o país em 1150 quadrículas. E o que nós temos para cada concelho e para cada quadrícula são o total setorial, o total de todos os setores que emitiram naquele concelho ou naquela quadrícula. Isto. Okay. Obrigado, André. Daniela, eu espero que se você tiver alguma dúvida mais, por favor, pode colocar no chat. E eu queria agora ir para o Gonçalo. Gonçalo, a importância do engajamento de diferentes atores, a importância do começar. Obrigado, Isabela. Com efeito, eu no início dos anos 2000 trabalhei muito com a ABRA, já lá vão quase 20 anos, na definição destes primeiros passos. Estávamos ainda a preparar-nos para a entrada em vigor do protocolo de Kyoto, que foi, na verdade, quem exigiu pela primeira vez que os países, neste caso os países desenvolvidos, do anexo 1, tivessem um sistema nacional. E, portanto, foi nesse contexto que eu trabalhei muito com a APA na altura, precisamente a dar estes primeiros passos de institucionalização e de planeamento. E, com efeito, eu lembro-me na altura, antes de se avançar com qualquer formalização, houve muito tempo de sensibilização e de explicar a todas as entidades que iam fazer parte deste sistema a importância de estarem envolvidas. Isto porquê? Porque, para além de haver uma obrigação formal que fundamentalmente recai sobre outras entidades da administração pública para o fornecimento dos dados, é importante, em diversas fases, envolver outro tipo de entidades, como entidades do setor privado, que podem ser tão sofisticadas como uma central de produção de eletricidade, ou um criador de porcos, que certamente terá menor sensibilidade e menor capacidade para contribuir para este tipo de trabalho. Mas depois também é preciso envolver e ter entidades envolvidas não só para a questão da produção direta de dados, mas também para a questão da validação e da verificação e da compreensão da informação. E aí estamos a falar de ONGs, das associações de defesa do ambiente, mas também associações empresariais, das universidades que contribuem muito na produção de conhecimento para os fatores de emissão e para outro tipo de parâmetros que são fundamentais para além dos dados de atividade. E, portanto, obviamente, este é um exercício de engajamento e de identificação de quem são as entidades que são importantes de ter por perto nas diferentes fases do processo. No que diz respeito à importância de começar, eu recordo-me perfeitamente nesses primeiros anos, aquilo que fez a diferença para Portugal se lançar e construir capacidade técnica e humana para a produção de inventários e de relatórios, que agora temos 3 submissões por ano, como o André referiu, prendeu-se com esta obrigação de o fazer todos os anos. E eu vejo sempre como uma oportunidade para os países da lusofonia esta obrigação, digamos assim, que já existe no atual sistema de entregar relatórios de 2 em 2 anos, tanto relatórios bienais e comunicações nacionais, e que há aqui um sistema que só se ganha experiência trabalhando, identificando os problemas, tentando resolver e sempre com a maior regularidade possível a fazer isto. Sabemos que é difícil fazer, e o facto da Guiné-Bissau ser o primeiro país, para além do eixo Lisboa-Brasília, como referido, a apresentar o seu BioAR, demonstra a dificuldade que é em fazer isto, mas a minha convicção é de que só fazendo um esforço para entregar regularmente de 2 em 2 anos é que se consegue efetivamente entregar de 2 em 2 anos. E, portanto, há que entrar neste sistema da periodicidade regular e aproveitar os apoios que existem, nomeadamente vindo do GEF, para a elaboração destes relatórios, para construir essa capacidade. E, portanto, esta necessidade de, há um prazo, vamos cumpri-lo, não está perfeito, é o que se consegue fazer, no próximo exercício vamos melhorar.
Eu acho que era importante os países conseguirem, de alguma forma, entrar nesta lógica de vamos cumprir o deadline, se não tiver a 100%, vai a 90%, ou 80% ou 70%, o próximo vai um bocadinho melhor. Acho que é fundamental até para se criarem rotinas e para as entidades não esquecerem que isto é um exercício que tem que ser frequente, até para fazer a ligação com o que o Marcelo dizia, de avaliação das NDCs, avaliação do cumprimento, melhoria, aumento da ambição, que é algo que temos que fazer para podermos cumprir com os objetivos globais do Acordo de Paris. Muito obrigada, Gonçalo. Senhor Lourenço, eu queria perguntar se vocês vão participar agora do International Consultation, vocês estão se preparando agora para o International Consultation em Análises, né, que é o review que o secretário do Clima faz com os PURs, e eu queria saber como é que vocês estão se preparando agora. Sim. Sim. O senhor conseguiu me ouvir? Eu estou ouvindo. Na verdade, eu queria perguntar ao senhor, agora que vocês submeteram o BIUAR, depois vai haver agora um review por parte do Clima do Secretariado, que chama ICA, que é International Consultation and Analysis. Eu queria perguntar ao senhor como é que os senhores estão preparando e aproveitar também dizer que o núcleo lusófono também pode apoiá-los nessa parte Como estamos praticamente aproximarmos do final do ano, este relatório que foi submetido vai ser objeto de análise e vamos nos constituir precisamente em equipas de trabalho, não é? Para detalhadamente no setor da energia, para o setor do folo, responder, não é, às questões que eventualmente possam ser colocadas a esse nível. De referir que o grupo temático que analisou, digamos, o relatório quando da sua validação está a ser posto está a ser formado e, portanto, caberá, conforme as circunstâncias assim o determinarem, né, responder, não é, sobre os casos que foram. Porém, e na sequência daquilo que eu disse, o país também já está a se preparar para a elaboração do segundo relatório bienal de atualização. Portanto, aí essa equipa, se necessariamente tiver que necessariamente terá que ser remodelada, vamos tentar, digamos, a nível das universidades, por exemplo, a Universidade de Lusófona e a Universidade de Jean Piaget, de convidá-los, o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, para convidarmos todo essa componente científica a juntar-nos a nós, não é, para este processo. É isso, de modo geral, aquilo que se prevê nos próximos tempos. Alô? Ok, obrigado, senhor Lourenço. E como eu disse, por parte do Núcleo Lusófono, o senhor pode conversar comigo, com o Tiago, disponibilizamos também suporte para a preparação do ICA. Muito certo. Obrigada. E agora... Sim. Desculpe, só que ainda não, até este momento não obtivemos nenhuma reação, digamos, oficial do secretariado sobre esse assunto, mas estaremos preparados, não é, para podermos responder às questões que serão colocadas. Muito obrigada. Muito obrigada, Lourenço. Obrigado, Isabela. Ok. E agora eu queria passar para o senhor Maia, também terminar com as sessões. Daqui a pouco eu queria perguntar a ele quais foram as principais barreiras para que vocês encontram no seu país para um inventário. Senhor Maia, o senhor conseguiria me dizer? Sim, porque eu faço também parte do grupo AFOLU, mas mais na questão no FOLU, Floresta e Outros Usos do Solo. O grupo AFOLU, eu vou centrar-me, mas é um dos grupos mais difíceis para trabalhar, porque os dados são muito difíceis.
não se consegue, por exemplo, trabalhar com imagem satélite, porque o país é pequeno, não existem imagens gratuitas disponíveis e frequentes. Depois a questão de nuvens, e então sempre altera os valores. Por exemplo, temos muita degradação, não temos tanta desflorestação assim para a questão, por exemplo, florestal. Então é um bocado complicado a questão dos dados. E temos que correr muito atrás dos dados. Nós, as instituições, porque tentou-se, como mostrei na estrutura, institucionalizar-se um pouco os grupos temáticos para que desse um pouco mais de peso na questão dos dados. Mas mesmo assim, os dados não são tão fiáveis como... Então, são fiáveis porque o setor mesmo, em termos de dados, é um bocado complicado. Não sei, quase em todos os países, em todo seminário que eu vou, o setor AFOLU é o setor um bocado mais complicado. Outros setores conseguem dados, mas às vezes os dados não são coerentes. Imaginemos que nesse ano temos os dados e quando vamos comparar o ano passado, vemos que há alguma diferença de dados que traz mesmo aos consultores ou ao grupo temático um pouco de confusão, como é que esses dados estão diferenciados dos outros anos. Então, a questão de dados, a fiabilidade dos dados é uma das questões que mais preocupa em termos de inventário. E depois também, outra questão é que grande parte das pessoas com mais experiência em termos de inventário, comissão dos inventários, já estão quase aí para a reforma e a juventude que deve retomar isso, nem todos estão empenhados na questão do inventário, questão de mudanças climáticas. Então também complica porque vai se reduzindo o número de pessoal disponível para fazer esse trabalho. Embora agora, nos grupos temáticos, sempre tenta se misturar a parte dos mais jovens com os mais velhos, assim, para que vão ganhando experiência e assim, essa transição ser melhor, né? Mas, como eu disse, a principal barreira é a questão dos dados. Logo que tiver os dados, então a ação do inventário fica mais fácil. Obrigado. Obrigada, senhor Maia. Eu queria agora passar a palavra para o meu colega Tiago, que vamos fazer as partes finais e também a avaliação, que eu vou pedir encarecidamente que todos participem. Eu vou colocar agora também o link no chat. Tiago, por favor. Sim, primeiramente, já para encerrarmos, né, queria agradecer novamente a participação de todos. Eu peço desculpa que eu sei que temos ainda um monte de perguntas, né, mas não vamos conseguir respondê-las todas aqui, em especial porque temos que lembrar que estamos próximos das 10 horas da noite em Timor-Leste, então para que fiquem num período razoável para que todos possam participar de maneira igualitária, né? Então, novamente, o que queria agradecer ao André, né, pela disponibilidade, queria agradecer ao Gonçalo também, participações bastante ricas e bastante técnicas. Temos uma série de comentários aqui dando parabéns também às apresentações. Da mesma forma, ressaltar a importância do trabalho que vem sendo feito pelo Comitê Nacional de Mudanças Climáticas de São Tomé e Príncipe, na pessoa do MEA. Eu queria também agradecer a todos e, sem dúvida nenhuma, agradecer ao Dr. Lourenço Vaz pela apresentação e ressaltar que nós, aqui do Núcleo Lusófono, temos feito uma série de capacitações específicas quando os países solicitam, né? Fizemos já em Angola, Moçambique, estávamos a ponto de avançar para trabalhar também em Cabo Verde quando irrompeu a pandemia. E, sem dúvida nenhuma, estamos à disposição também de Guiné-Bissau naquilo que vocês acharem necessário, no auxílio também à consulta internacional do ICA, como disse a Isabela. Esse link que a Isabela apresentou é uma pequena avaliação, né, que os participantes eles não vão gastar mais do que 2, 3 minutos para responder, são somente 5 perguntas, que isso é bastante importante para que a gente possa melhorar os processos adicionais, tanto de capacitação quanto também de organização.
Por último, ressaltar, nós vamos trabalhar nos 2 próximos seminários virtuais abertos ao público, uma questão levantada pelo Meyer, que é exatamente o tratamento de imagens de satélite gratuitas para que os países possam ter acesso a esse tipo de ferramenta. Então, não deixem de participar e ficar atentos aí à nossa programação dos próximos seminários virtuais. Vamos trabalhar também a questão das emissões fugitivas de gás de efeito estufa na produção de combustíveis, né? Então, aqueles países que têm a produção de óleo e gás, produção de carvão mineral, também são emissões bastante significativas, essas emissões fugitivas, e fiquem atentos aí, divulguem aos colegas que se interessem para o tema. Isabela, eu acho que já demos o tempo para o pessoal fazer a avaliação. Se você quiser fazer o encerramento, por favor. Alô? Alô, senhor Lourenço. Senhora, era só, eu ainda não consegui acelerar aí a avaliação. A rede está má. Perdemos o senhor Lourenço. Perfeito. Só para finalizar, esse link ele vai ficar disponível para vocês, nós podemos encaminhá-los também por e-mail. Se vocês e podemos fazer a avaliação depois? Podemos, a gente encaminha para o senhor e para aqueles também que não conseguiram participar nesse momento. Certo. Muito obrigado. Certo. Isabela, por favor. Obrigada, Tiago. Vamos te mandar também por e-mail, mas se vocês já puderem fazer agora, eu já ficaria muito agradecida, porque precisamos dessa avaliação, para a gente é de grande valia, e eu queria, na verdade... Já enviei. Muito obrigada. Eu queria, na verdade, agradecer a todos, aos nossos parceiros, o Ministério Federal de Saúde Pública, Segurança da Cadeia Alimentar e Meio Ambiente da Bélgica, a Laura de Maia e o Gert Fremut e o Samuel Baes. Eu queria agradecer também ao outro grande parceiro nosso, que é o Programa de Apoio Global do PNUD, o Damiano, o Savério, que ajudou a gente muito. Thank you very much, Savério. E especialmente também ao Tiago, que sempre me ajuda tanto nas preparações. Eu gostaria... Do meu time de parceria para a transparência no Acordo de Paris, eu gostaria de agradecer ao Vitor Mediavilla, muitas graças, Vitor, e a todos que fizeram parte, e principalmente os palestrantes, a todos que fizeram parte desse seminário, muito obrigada. Se vocês tiverem dúvidas, Vitor, você pode passar uma página, por favor? Essas são são minha e do Tiago, todos os contatos. Por favor, fiquem à vontade. Vamos ter em janeiro, sim, seminários, e vamos falar com os senhores, vamos divulgar. Não se preocupe, vocês todos que participaram desse e de outros vão receber nosso e-mail com a divulgação. Tiago, você teria alguma coisa para falar? Não somente agradecer também sua dedicação, seu apoio, Isabela, e novamente agradecer a todos os parceiros. Um último agradecimento que eu vi também que o Vitor Góes, do secretariado da convenção, participou também. A convenção, nosso parceiro muito importante nessa empreitada, e tivemos um número de participantes muito bom, e sem dúvida nenhuma agradecer novamente em nome de todos, em especial do Damiano, né, o coordenador do Programa Global. Não pôde estar presente hoje, mas queria, em nome dele, também agradecer a todos. Muito obrigada, Tiago, e um bom dia. Bom dia a todos, um abraço e até mais. A próxima. Até mais. Bom dia. Tchau. Bom dia. E até a próxima. Tchau. Ou boa noite ou boa tarde. Ai, obrigada. Boa noite ou boa tarde. Tchau. Muito obrigada. Bom dia, obrigada.